Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 11, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 21 e 22, mortes prematuras e perda de pessoas amadas. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença da Anne e da Michele e convidamos nossa amiga Michele para fazer a prece inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado e irmão, agradecemos pela Cavile, agradecemos por fazermos parte do Conversando o Evangelho, por estarmos aqui reunidas para mais um programa, para mais um estudo. Pedimos que Sua presença esteja conosco, assim como da espiritualidade amiga, nos auxiliando, nos ajudando a compreender, ser compreendidas, a ter as palavras certas, palavras de conforto e consolo para todos aqueles que vão nos assistir e ouvir. É isso que pedimos e agradecemos, que assim seja. Que assim seja. O que é a morte? Por que Deus leva o bom e deixa o mal por mais tempo? Qual a finalidade da morte prematura? No que a doutrina espírita pode contribuir para aliviar o luto? Aí, a doutrina espírita, ela dá luz, ela nos mostra que existe uma continuidade, que a morte é só dessa pele, desse veículo aqui que habita, que o nosso espírito habita. E isso nos traz uma esperança de encontrar novamente as pessoas que a gente ama. Porque eu aqui acredito no meu íntimo, que a coisa mais triste que existe é você perder uma pessoa amada e falar nunca mais eu vou reencontrar essa pessoa. Isso deve ser a pior dor. E isso a doutrina espírita nos ampara, nesse caso, porque ela nos mostra que não acabou, que a vida permanece, a vida continua em uma outra dimensão, em uma pátria espiritual, existe a continuação. A morte, a morte do corpo, muitas vezes, ela é uma libertação para o espírito. Nós sabemos disso. Quantos espíritos não vivem aqui? Nós somos agraciadas. Nós três aqui que representamos a maioria da população, nós somos agraciadas, nós temos dois olhos que enxergam, nós temos nossos movimentos motores, nosso corpo é perfeito, né? Mas quantas pessoas existem com transtornos? Quantas pessoas deficientes? Quantas pessoas são providas da visão, da audição? Quantas pessoas estão aí travadas Vieram para o numa cadeira resgate, né, né, Ana? Desculpa te cortar, mas vieram para o resgate, né? Tem gente que Isso, exatamente. Então, isso, nesse caso aí, é, quando acontece o desencarne, isso é uma libertação para aquele espírito, né? E é uma parte de egoísmo nossa, que estamos ficando aqui, de ficar, sabe, reclamando que ele foi embora cedo, que morreu muito jovem. Não, Deus sabe a hora de tudo. A gente tem o endereço certo para nascer, o momento certo de ficar aqui, o momento certo de partir. Se a gente não abreviar isso por uma outra situação, que a gente conhece qual que a gente vai voltar para casa no momento certo, né? E o fato de uma pessoa boa desencarnar antes de uma pessoa ruim é porque a boa é mais merecedora de voltar para casa antes. Não tem que ficar aqui pagando mais sofrimento, ao passo que aquela outra está aqui ainda porque ainda está se justificando. Então, eu acredito, sinceramente, que a luz do Espiritismo ela traz paz, ela traz uma harmonia para o coração e para o sentimento da gente que traz alívio, sabe? Então, assim, a doutrina espírita, ela clareia, ela ilumina os nossos pensamentos, ilumina a nossa visão e sabemos que a vida permanece, a vida continua e que nós vamos encontrar, sim, as pessoas que a gente ama. Vai demorar um pouquinho, vai demorar mais, vai demorar menos, mas nós vamos nos rever, vamos nos encontrar, porque a gente é uma grande família. eu quero, eu tenho uma experiência pessoal aí. A minha doença, a minha família.
ela tem um histórico de uma doença chamada ELA, né? Então, é uma doença degenerativa e acometida dos meus sete, minha mãe tem uma família de sete, né? Ela e mais seis irmãos. Três morreram, precocemente e sobraram quatro. Desses quatro, a gente era mais que sete, viu? Porque essa conta não fechou. Mas enfim, né? Nós tivemos três tios que morreram precoce. E dos que ficaram, a gente teve três com a doença de ela. Eu tenho um tio ainda que ele começou agora o processo da doença, que a gente já conhece, porque nós já perdemos dois tios, uma tia e um tio para ela, né? Então, assim que não perdemos, na verdade, faz parte do processo ali, mas eu lembro, pelo menos da primeira tia, que é uma tia muito próxima, uma tia melhor amiga da minha mãe, muito próxima, e a gente acompanhou toda a doença dela. Quando essa minha tia morreu, eu não consegui chorar, né? Não consegui chorar de luto, assim, porque fazia tanto tempo que ela já não estava ali. E eu lembro que tava minha irmã, tava minha prima, né? E aí a minha prima levou a roupa para trocar ela. Aí a minha irmã olhou para mim no carro e falou assim: vai lá, que a Rosiane não vai conseguir trocar a tia, não. Aí eu falei: e você? Ela falou assim: nem eu, vai lá e troca você. E aí eu fui, minha prima não conseguiu entrar e eu consegui. Mas assim, eu tinha tanta gratidão, né, por aquele corpo, por aquela matéria que fez parte do processo de vida da minha tia, e por ela ter conseguido cumprir, e antes mesmo dela desenvolver a ela, por ela ter feito tanta coisa boa pra gente, que eu não conseguia chorar de tristeza de de vê-la indo embora, sabe? Porque foi uma doença degenerativa, tirou toda a alegria, toda a independência que a pessoa tinha. Nos últimos dias ela estava usando a alimentação, como é que chama, Ana? Aquela alimentação Enteral, parenteral. isso, e tava usando fralda. E a gente sabe, gente, isso daqui é só um corpo, é só uma matéria. O quanto antes ela saísse dessa matéria, mais em paz ela ia estar, né? E a minha despedida dela foi uma despedida muito saudosa, de uma pessoa que fez parte muito, assim, foi muito presente na minha vida, mas eu tinha certeza que do outro lado ela estava muito mais feliz. Só queria dar essa participação aí, pode continuar, Vi. No, no caso dessa daí, foi uma libertação, Uma libertação, né? sim. Ela ficou Né, no Japão tem. Não, não é no Japão que faz festa, não, né? Mas em algum outro lugar aí, as pessoas se é, despedem com, com festa. com, com festa. É o saudosismo que vai ficar, porque aquela pessoa foi importante na sua vida, no seu crescimento, trouxe alegria, trouxe ensinamento, trouxe companheirismo. Trouxe tanta coisa boa que na hora dela ir embora seria muito egoísmo a gente querer que ela ficasse, sabe? Devido ao sofrimento que a doença trouxe ali. Mas eu queria trazer só essa parte mesmo, que é uma experiência que a gente passou e a gente está passando ainda, que tem mais um tio com a doença dela e provavelmente vai ser transmitido para alguns primos também. Nós temos por tendência, né, principalmente quando a gente ainda não conhece a doutrina espírita, a gente tem a tendência a reclamar, a sofrer muito, com as mortes prematuras. E não é errado sofrer, nós somos feitos de carne e osso por enquanto estamos aqui, e o luto ele gera dor física, a ciência prova isso, né? E não significa que a gente não possa viver o processo do luto, as fases do luto, até porque psicologicamente a gente precisa viver essas fases para superá-las, né? É a fase da não aceitação, da revolta, e depois, eu não vou lembrar aqui as quatro fases, mas depois vem a aceitação e a saudade. Mas é importante que a gente viva todos esses estágios e compreenda.
principalmente como espíritas, que aqui é só uma passagem. A gente não diz adeus para os nossos entes queridos, a gente diz um até breve. E quando somos merecedores, a gente escuta aí relatos na doutrina espírita que quando chega a nossa hora, são essas pessoas que vêm nos receber, que vêm nos guiar, né? E não é uma passagem triste, não é um momento triste. Pelo contrário, é, quem vai também vai sentir saudade das pessoas que aqui estão, sem dúvida, mas é só um até breve. Por mais difícil que seja esse até breve, a gente sabe que ele existe, a gente sabe que daqui a pouco a gente vai encontrar essas pessoas que são tão importantes para a gente, né? É um assunto que até emociona a gente, né? É um, é um assunto que a gente não deixa de amar a pessoa porque ela tá do outro lado, né? E a gente sente saudade mesmo e vamos reencontrar todos. Essa é a maior certeza que nós temos sendo espíritas, né? Da reencarnação, desses reencontros. E com certeza a gente não vai encontrar essas pessoas em sofrimento, como desencarnaram, pelo contrário, quando elas vêm nos encontrar, elas estão até melhores do que a gente, né? Está na hora do desencarne. Então, pedir a Deus, a espiritualidade amiga, para a gente ter serenidade, sabedoria, discernimento para passar por esse momento, porque vai passar, né? A Ana tá aí para dizer para a gente que passa. Eu quero Saudade dizer, fica, mas passa. eu quero dizer que assim, minha avó, né? Minha avó morreu com 90 e tantos anos. Minha avó perdeu tantos filhos, marido e tanta gente foi embora. E aí eu lembro que quando a minha avó tava para ir embora, a gente já sabia que já tava na hora da despedida da minha avó. E a minha avó começou a ver os meus tios, que foram primeiro que ela, né? Então ela acordava e falava assim: Nossa, mas eu tô aqui ainda. Ai, tinha. O Figeno tá de cavalo lá fora, ele veio me buscar. Ou seja, ela já estava rodeada e a gente já sentia isso, assim, que ela já estava no momento de partida dela e aqueles que foram na frente já estavam ali fazendo aquele. É como se fosse uma festa. Eu não saberia explicar exatamente o que que é. Mas é assim, aquele rodeio de tipo. A pessoa já está mais para a espiritualidade do que aqui propriamente na Terra, né? Então ela passa a ser rodeada aí por esses espíritos. Tá passando na Globo agora, no período da tarde aí, a novela A Viagem. E é uma novela que esclarece aí, obviamente que nem tudo é pontualmente como é dito na religião, mas assim, esclarece muitas coisas em relação à vida na Terra, à vida na espiritualidade. E para quem está começando agora, é uma boa. Eu acho que é didática, é uma novela didática, vamos colocar assim, que é justamente a passagem de um rapaz através do suicídio para a vida espiritual. E com base nisso, a novela passa a ter a passagem no espiritual, como é no espiritual, como é aqui na Terra. E o mais importante, que nós não somos seres daqui, então, que os seres interagem, né? Então passa muita interação desses seres. Obviamente que nem tudo que está na novela a gente pode levar a ferro e fogo, mas muita coisa da novela tem uma certa validade ali, enquanto estudiosos que somos do plano espiritual, É isso. né? Mais alguma coisa, meninas, a colocar? Então, vou agradecer a todos no estudo e vou pedir para nossa amiga Ana Ana, fazer nossa prece de encerramento. Vamos então agradecer a Deus por mais esse estudo de hoje. Muito bom falar sobre essas coisas, muito esclarecedor, traz paz no meu coração.
Agradecer a presença de Jesus aqui, agradecer a espiritualidade amiga aqui que está conosco e pedir licença para poder encerrar nosso estudo de hoje. Tenha todos uma boa semana. Vamos agradecer e encerrar em nome de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.